O diálogo entre os vereadores aqui, boa tarde a todos, porque o vereador Luciano Mega foi por mim convidado a participar dessa Comissão Especial de Estudos, porque é da área da saúde e tem uma contribuição importante a dar. Por questões burocráticas, as assessorias não providenciaram documentos para que isso fosse dentro da legalidade. Então o vereador está como convidado hoje, eu convido presença que nos honra muito. Burocraticamente agora, o Dr. Luiz Fernando nos informa que como uma comissão de estudos ela é aprovada pelo plenário, essa resolução deverá ser apreciada pelo plenário mais uma vez. Entretanto, desde já, vereador Luciano, considere-se membro dessa comissão. Não foi por outro motivo o nosso convite para que Vossa Excelência participasse como membro da Comissão de Estudos, porque como profissional, como médico, um profissional da área da saúde como médico, mesmo antes de ser vereador, nós já conversávamos sobre o quanto Ribeirão Preto precisa avançar na área de atendimento na saúde pública. Então, dizer que essa comissão foi instalada no ano passado. Tivemos uma primeira oitiva dos líderes comunitários das UBDS, das UBS, e foi constatado, pelo depoimento deles, e depois as autoridades também terão a oportunidade de se manifestar, de que os profissionais que atendem as pessoas nos postos de saúde não estão devidamente treinados para explicar como funciona a lei que dá publicidade à lista de usuários do Sistema Público de Saúde, a lista de espera de consultas, exames e cirurgias. Então, os usuários trouxeram para cá essa informação e essa informação foi oficiada à Prefeitura, não me recordo se é através da comissão ou pela nossa assessoria, de que a Prefeitura precisa fazer um treinamento para que essa lei, que é vigente em Ribeirão Preto e que foi até razão de uma audiência no Ministério Público, porque o governo anterior não cumpria essa lei, então a Prefeitura precisa capacitar, treinar os funcionários a ensinar a população, o usuário, como acessar com facilidade no site da Secretaria Municipal de Saúde a sua posição na fila. Temos informações de que essa lei não está sendo integralmente cumprida, porque a lei ela não informa, o site não informa corretamente a posição do usuário na fila de espera. Só sabemos que as filas são gigantescas, né? E por isso propusemos essa comissão especial de estudos também para auditar essas filas. O governo usou essa informação para justificar a pressa em fazer um ambulatório médico de especialidades no local da UBS Central. Nós rechaçamos isso está descartado por parte do governo, mas o fato é que quando essa fila apareceu, fruto da lei que fizemos e foi aprovada por essa casa, o governo usou essa justificativa. E desde sempre eu me manifesto favoravelmente à vinda de um AME para Ribeirão Preto, de 2, de 3, de quantos o governo tecnicamente o julgar necessário. Entretanto, que não seja na UBS Central e que também o governador Geraldo Alckmin chame os médicos aprovados em concurso para recompor o quadro de profissionais do Hospital das Clínicas, coisa que não vem ocorrendo nos últimos anos, como também denunciam os documentos oficiais que recebemos do HC. Assim sendo, eu pergunto aos nobres vereadores, membros dessa comissão, se gostariam de se manifestar inicialmente, para que eu já possa chamar as convidadas para os depoimentos hoje aqui na casa. Tudo bem, vereador André, gostaria de fazer uso, vereador Luciano, mesmo como convidado, gostaria de participar agora, durante a oitiva. Vossa Excelência está totalmente à vontade nessa comissão. Tá bom. Bom, boa tarde a todos, nobres colegas, vereador Marcos Papa. Então, agradeço novamente o vereador o convite
Até participei da reunião anterior, achando que estava oficializado como membro da CE, mas eu fico muito contente em participar e poder colaborar. Boa tarde, vereadora Glaucia, vereador Zeu, vereador André, o doutor Luiz Fernando, que nos assessora, membros da casa, demais colegas e as convidadas que vieram para enriquecer esse debate. Eu tentei entrar também no Saúde Digital, Papa, e realmente assim, nós conseguimos lá ver quais os exames foram solicitados para a pessoa, quais são as próximas consultas agendadas, mas realmente a fila, assim, qual a sua posição na fila, isso é uma das questões. A gente pode aproveitar essa CE, né, para discutir elas da saúde, mas assim, o foco principal realmente é a fila, e a gente tem da Secretaria da Saúde que publicize essa fila e que nós tenhamos a ideia do tamanho dela e que as pessoas possam se encontrar nessa fila. Obrigado. Obrigado, vereador. Ao vereador André. Bom, primeiro de agradecer aí a... Alô? Se não vai. O convite, e a gente conseguiu uma agenda, eu vou justificar com esses meus ausentar, justamente com o secretário de Saúde, onde a gente vai tratar da questão do aparelho de saúde de Israel, que é capaz de identificar 18 exames, laudos de exames em 2 minutos, sem que seja por método invasivo, né? E que o Eliseu conheceu já, e que pode também contribuir aí com o atendimento, aí, principalmente nas unidades de saúde. Então eu quero pedir licença e desculpa aos convidados aí, para que eu possa ir lá até representar a CE aqui, lá com o secretário Sandro, que está me aguardando lá nesse momento, e dizer ao vereador Luciano Mega que, por exemplo, na educação, o gerenciamento de vagas te dá a posição da vaga que você está aguardando, né? E o da saúde ainda não. Então desejo uma excelente tarde de trabalho aqui para ser. Muito obrigado. Obrigado, vereador André. Então eu já quero convidar a professora Adriana Mafra Brienza. Ela é enfermeira com doutorado no tema e enfermeira atuante há 28 anos no SUS. Por favor. Eu também já vou convidar a professora doutora Maria do Carmo Cassiabava para compor a mesa. E eu queria deixar... Boa tarde, doutora Adriana. Boa tarde, doutora Maria do Carmo. Eu queria deixar vocês à vontade para... Eu queria deixar vocês à vontade. O tema é muito conhecido de vocês, a baixa resolutividade na atenção primária, na atenção básica no SUS. Isso também foi motivo de depoimento. Eu não lembro, a doutora Adriana, se a senhora estava na CPI da Saúde, a doutora Maria do Carmo estava. A CPI da Saúde concluiu que, se tivéssemos uma resolutividade melhor na atenção primária, essas filas de especialidade seriam menores do que são hoje. Não é? Então, reforçar aqui na comissão de estudos a resolutividade e a questão da resolutividade e, na visão de vocês, o porquê desses gargalos. Se é só a questão da baixa resolutividade ou se a baixa resolutividade é a razão primordial para nós termos essa baixa resolutividade, esse gargalo, aliás, na saúde. Nós também descobrimos na CPI os procedimentos ainda em papel, que a Secretaria ainda adota, né, encaminhamento de consultas, de exames, de cirurgias, até de cirurgias, né? A CPI mostrou isso, que em muitos casos é feito por papel. Então, de um modo geral, vocês podem
fazer os depoimentos ao mesmo tempo, né? Mas na opinião de vocês... chegou a doutora Sônia Mara Neves Ferri. Também pediria alguém da assessoria poderia conseguir uma cadeira, por favor. Por favor, doutora. Eu vou deixar vocês à vontade, doutora Sônia. Eu havia dito inicialmente das constatações que fizemos por época da CPI da Saúde, de que a fila de especialidades ela é grande. Uma das razões é porque aqui em Ribeirão Preto, ou talvez no Brasil, a resolutividade na atenção básica ela é baixa. Se nós melhorássemos, foi uma unanimidade dos depoimentos, né, que a melhoria da resolutividade na atenção básica resolveria em grande parte as grandes filas de especialidades que temos em Ribeirão. E, além dessa questão, outras questões que possam explicar o porquê desses gargalos. Acho que a oitiva de hoje ela quer atingir esse objetivo. Além dessa questão que nós já identificamos, que é a cultura de não ter uma boa resolutividade na atenção básica, a questão de que se há outros elementos, outros componentes que justifiquem, que expliquem o porquê desses gargalos, para que a comissão possa dizer a Ribeirão Preto quais seriam as soluções a serem tomadas. Então, eu convidei primeiro para compor a mesa a doutora Adriana, depois a doutora Maria do Carmo e agora a doutora Sônia, mas gostaria que vocês ficassem à vontade nos depoimentos. Bom, boa tarde a todos, né? Muito obrigada pelo convite. Tá ligado? Mas tudo. Tá me ouvindo? Então, obrigada pelo convite, né? Eu sou a Adriana e preciso contar do lugar que eu venho, né? Eu fui enfermeira por 28 anos na atenção básica. Fui porque hoje é o meu primeiro dia de aposentada. Ainda estou com problema aí com o verbo, né? Mas eu acho que a contribuição que eu possa oferecer e permitir aqui através dos diálogos é em cima da experiência que eu tenho na atenção primária, né? Então, essa é uma questão muito importante, né? E eu costumo dizer sempre, assim, eu gosto de lembrar do nosso começo, né? Ontem, como eu estava muito saudosista e fazendo um histórico aí, né? Eu acho que Ribeirão Preto, nesses últimos 20, quase 30 anos, melhorou muito, avançou muito, porque eu venho de uma história da implantação do SUS, né? Assim como muitos aqui. E essa questão colocada hoje, eu acho que ela fere direto ao princípio da acessibilidade no SUS, né? Porque, na prática, eu vejo assim que o paciente, muitas vezes, ele tem um acesso fácil, um acesso primário fácil, mas depois é muito complexo, né, no que ocorre até a questão da resolutividade, né? A unidade que eu trabalhei por muito tempo é uma unidade muito pequena, que a gente consegue mapear, né, toda numericamente, por profissional, e temos esse controle de quando volta, né, quanto tempo espera. Mas ainda fizemos um estudo o ano passado, que o senhor vereador estava presente, sobre a resolubilidade, né, que foi muito bacana nesse local, né? A gente sabe que devemos encaminhar aí um número bom de quase 15%, né? E naquele local propriamente nós tivemos um número bem reduzido, principalmente em relação à pediatria, né? O que é um bom sinal. Mas a gente encontra problemas aí eu não consigo assim discutir profundamente o que ocorre na contratação dos prestadores, né? O que ocorre quando a guia é de papel e eu não consigo visualizar
o segmento daquele paciente para dar uma resposta, porque ele vai na atenção primária saber por que demora, por que a cirurgia não sai, né? Então, esse é um nó ainda muito que eu acho que a doutora Sônia sabe abordar até melhor que eu. Então, a questão das guias online são fundamentais para a gente ter essa resposta assertiva para o paciente. Você mencionou as guias de papel, as guias verdes, eu acho que isso é um grande problema, né? Que mais? Isso contribui para o gargalo. Contribui para o gargalo. Pelo menos para a gente ter uma resposta resolutiva para a pessoa, né? Porque é diferente você saber que vai fazer uma colonoscopia no mês que vem ou que você não tem a resposta para isso. Então, esse é um trabalho que tomou conta, assim, muito... Era uma parcela muito grande do meu trabalho no dia a dia. Então, assim, precisamos conhecer qual que é esse volume, é importante, né? Até porque Ribeirão passa hoje por um processo de receber muitas pessoas de outros estados. Eu fui numa reunião e eu fiquei, assim, muito assustada, que toda sexta-feira chega um ônibus de estados aí, né, que vai refletir na área da saúde, no planejamento da assistência dessas pessoas, né? Então, assim, para começar, e aí vocês puderem me ajudar, eu até agora. Boa tarde a todos. Tá? Esse daqui tá. Meu nome é Maria do Carmo Caciabava, eu trabalho aí na saúde pública desde 1983. A gente vai revelando a idade, né? Faz muito tempo já, e nos últimos 15 anos como docente da medicina social. Nós participamos da criação das primeiras unidades de saúde da família aqui em Ribeirão Preto. Em 99 foi fundada a primeira, a Adriana e a Sônia acompanharam isso muito de perto. No ano 2000, a segunda unidade foi lá na Vila Tibério, onde a Adriana trabalha. A Sônia foi médica do Núcleo 4, em 2001 fundado. E, então, a nossa experiência é muito, assim, muito viva, né? Muito da ponta da linha também. Não é uma questão acadêmica que a gente estuda no livro, não, é uma coisa que a gente vive. E eu gostaria primeiro de cumprimentar, além de agradecer por estar aqui, cumprimentá-los por essa comissão de estudos, porque uma coisa que debate a saúde, que traz essa discussão da saúde para essa esfera dos cidadãos, da gente poder opinar, poder conversar a respeito disso, é sempre muito importante. Porque nós estamos falando da vida das pessoas. Quando a gente fala da saúde, nós estamos falando da vida das pessoas e do direito maior que as pessoas têm, que é de viver. E o que as pessoas esperam? Esperam, quando estão se sentindo doentes, frágeis, poder chegar numa unidade, ser acolhido, ser atendido, ser ouvido, se precisa da consulta, passar pela consulta, se precisa de um exame, ter um acesso rápido a esse exame. É uma aspiração genuína, legítima que as pessoas têm. Então, nós estamos tratando disso. Quando nós implantamos essas unidades de saúde da família, a partir de 1999, na área do Sumarezinho, eram 5 unidades, hoje são 6, e se expande agora lá para a área do Paiva, para a área do Eugênio, e etc. Foi expandindo, hoje são 10 equipes. O que aconteceu? A área do Sumarezinho, nós temos uma unidade, a UBDS do Sumarezinho, que funcionava com pronto atendimento até parar agora para a reforma, e deve retomar. E eu fui diretora lá há 3 anos. E o que a gente via? Que de 10 mil consultas médicas que eram feitas por mês, em torno de 10 mil, 8 mil consultas não deveriam ter sido feitas naquela unidade. Não eram queixas de pronto atendimento, eram queixas de atenção básica que não foram resolvidas nas respectivas unidades. Nós chegamos aí separar, com a ajuda da equipe médica, quais eram os atendimentos que realmente justificariam um serviço de pronto atendimento e quais eram de atenção básica. Chegamos a ir às casas dessas pessoas da atenção básica para perguntar por que você, morando aqui do lado da Vila Albertina, ou do lado do posto do Marinsec, ou do lado do Maria Gada, por que vocês vão no pronto atendimento? E a resposta era: acesso. A unidade está fechada na hora que eu vou para trabalhar, e quando eu volto ela já fechou de novo. Vínculo com aquela unidade e a disponibilidade de tecnologias. Então, por exemplo, você ter o direito, ter a possibilidade de fazer um exame
de urgência, isso acalma a pessoa. Você tem um raio-x disponível, porque essas tecnologias elas seduzem muito, elas são muito atrativas. Então, essas eram as principais causas pelas quais essas pessoas saíam de perto das suas unidades, que funcionavam das 8 às 17, ou em 1 ou 2 casos um pouco mais, e iam para o pronto atendimento. Bom, quando nós implantamos essas unidades de saúde da família nessa área, a gente fez um levantamento de quantos que daquele pronto atendimento eram da nossa área básica. No início, era 35% de todo o volume de pronto atendimento da unidade Sumarezinho era do próprio bairro Sumarezinho. Depois de 6 anos da implantação das unidades de saúde da família, isso caiu de 37% para 17%. Ou seja, a partir do momento que você tem uma oferta de unidades com pessoal capacitado, com resolutividade, por quê? Porque tem um trabalho de matriciamento, até hoje tem. Além da equipe mínima, você conta com a retaguarda de alguém da clínica, de alguém da pediatria, de um professor, de um médico da pediatria e da psiquiatria. Isso aumenta a possibilidade da unidade básica dar respostas para as questões, para as demandas que chegam. E dar respostas. Isso aconteceu quando o professor Sebastião era secretário da Saúde, ele me deu um retorno dizendo que do complexo regulador, isso ele falando como secretário da Saúde, perto de 50% das prioridades que o município tinha vinham das unidades nossas. Ou seja, o que chegava lá, já que chegava tão bem trabalhado, investigado, explorado, que quando ia para a especialidade, realmente era uma prioridade. Isso foi dado do complexo regulador, não é dado nosso. Do complexo regulador. Então, o que eu estou dizendo? Quando um gargalo se forma, nós estamos falando de SUS, nós estamos falando de sistema. Sistema implica na interdependência entre as suas partes, entre os seus componentes. Se está criando um gargalo aqui, é porque o sistema todo está afetado. Tá certo? Então, isso é caro, isso é oneroso. Tá certo? Uma das questões é, primeiro, o acesso e acessibilidade. Eu acho que algumas unidades em locais estratégicos deveriam expandir o seu horário de funcionamento, pelo menos até 21 horas. Tá? Por quê? Porque a pessoa não pode sair e a unidade está fechada, ela vai, trabalha e quando volta, fechou de novo. Quer dizer, onde que sobra para ela ir? No pronto atendimento. De um volume X de consultas, o que se preconiza? Se preconiza que 63% desse volume de consultas médicas sejam consultas de atendimento básico, de atenção básica, que 22% sejam consultas especializadas e que 15% sejam consultas de pronto atendimento. Dentro desses 15%, 3% como consultas de emergência. Bem, 63% para atenção básica, 22% para especializada e 15% para o pronto atendimento. O nosso pronto atendimento no município de Ribeirão Preto, totalizando todos os pronto atendimentos, eles representam não 15%, eles representam perto de 44% do volume de consultas da nossa cidade. O último dado que o Sandro nos mostrou era 44%. 63% da atenção básica, 22% da atenção especializada e 15% da urgência, do pronto atendimento, tá? Incluindo aí urgências e emergências, 15%. Nós estamos perto de 44% do total de consultas médicas produzidas em Ribeirão Preto são de pronto atendimento. Ou seja, será que todo mundo precisava desse pronto atendimento? Doutora, a minha experiência no Centro de Saúde Escola mostrou que de 10 mil, 8 mil não deviam estar lá. Só para reforçar, de onde vem os parâmetros que a senhora apresentou, 63? A portaria 1101. 1101. Isso, é uma portaria nacional. Tá, e a realidade nossa em Ribeirão Preto está em desacordo com essa recomendação. Em desacordo. Ou seja, quando nós entramos na polêmica, traz exame, fecha o pronto-socorro central e tal, eu acho que a equação que a sociedade ribeirão-pretana deu é a mais legítima. Não queremos exame aqui. Queremos exame em outro lugar, mas não aqui. Mas manter um pronto atendimento, apenas manter o pronto atendimento, e não fortalecer a atenção básica aqui no centro da cidade, onde as pessoas vão quando precisam ser atendidas? Não tem onde ir. Não tem onde ir. Certo? A senhora podia esclarecer melhor aqui as pessoas que moram na região central? Isso. Qual é a unidade básica
de referência para ela? Quem as acode quando elas têm uma queixa que, não é? Para onde elas vão? A minha família mora ali na Lafayette, sempre morou. A referência delas é na Santa Cruz. Ou Campos Elíseos. Gente, a área aqui central está descoberta de atenção básica. A comissão acolhe com bastante clareza o depoimento da senhora, de que o morador do centro de Ribeirão Preto está desatendido com relação à atenção básica de saúde. Não há uma unidade para atendimento. Doutora Adriana queria... Desculpa, vereador. Doutora Adriana queria acrescentar uma... Contribuir um pouco nesse aspecto, né? Concordo com tudo que a professora falou. E sobre o centro da cidade, eu tenho uma experiência assim, mais próxima. Viva, né? Viva. Quando fecharam o PAN, na Amador Bueno, foi destinado... O que era o PAN, doutora? O PAN era uma unidade de pediatria muito antiga, que ficava ali na Amador Bueno, que atendia crianças e adolescentes. O adulto e a mulher eram seguidas no pronto-socorro, numa área básica. Assim era conformado. Então, quando foi fechada a unidade de pediatria, o CSE ficou com a responsabilidade desta atenção, certo? Assim, quero até fazer um depoimento, porque isso tem desorganizado muito a nossa assistência, porque nós trabalhamos com 2 equipes de saúde da família, e que é justamente esse modelo que a professora coloca como uma saída para a resolução de muitas coisas, né? Então, nós estamos lá com estas crianças, né? Com uma estrutura muito pequenininha, e a gente imagina que uma criança nunca chega sozinha numa unidade básica. Ela tem a mãe, ela pode ser puérpera ou não, a família, as idosas que têm perdido o convênio no centro da cidade, né? A sala de vacina que dobrou, já não era pequena porque é uma sala histórica, antiga, dobrou, né, o atendimento. E eu queria fazer um apelo nesse sentido. O centro da cidade tem pelo menos 22 mil pessoas, ou mais, né? É inadmissível que um tamanho desse, eu também moro no centro, né, não tenha um centro de referência para atenção básica, né? Nós temos ainda essa médica que atende adulto, mas é pouco divulgado, e um ginecologista de 20 horas, pouco divulgado, que era o nosso, que agora tem feito meio período em função de uma aposentadoria. Então, assim, como avançar nesse momento, que temos muitas saídas de funcionários, porque ontem a gente estava até conversando, né, os concursos já têm aí 30 anos aproximadamente, né, as reposições não estão existindo, nem no HC, fiquei pensando nem no nosso município, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar e planejar a saúde em Ribeirão Preto, com esse crescimento desordenado, né, das pessoas que têm vindo de fora. E acho que é isso que eu queria contribuir. Obrigado, professor. Fala, por favor. Vereador Eliseu. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigado às senhoras pela presença também. Adriana, a gente já tem amizade de alguns anos, né, Adriana? Fizemos um trabalho muito bonito lá na CSE, na Vila Tibério, na conquista da farmácia, na conquista da área de odontologia, né? Então a gente conhece o trabalho de vocês lá. E quando fechou o PAN, na lei na Amador Bueno, eu fui o único a denunciar aquele descaso do fechamento da área central, e realmente nós provamos que ia deixar aquela área central totalmente desguarnecida, porque a unidade mais próxima que nós temos do centro é o CSE aqui da Vila Tibério, e depois a unidade de Santa Cruz da Rua Triunfo, entendeu? Então eu acho, vereador Papa, que é muito importante que essa CI, apesar que nós estamos discutindo o caso das filas, que é uma tristeza ver em Ribeirão Preto, uma cidade que tem unidade de saúde em todos os cantos, a gente vê tanta espera, que a gente também possa estar incluindo nessa comissão de estudo e levar essa cobrança ao prefeito para que possa estar revendo essa situação da área central, que nós precisamos ter com urgência um pronto atendimento, não digo um pronto atendimento, mas uma unidade básica de saúde na região central, porque, infelizmente, a gente tem reclamação todos os dias. Eu também atuo na área central, e as pessoas que me encontram, por saber que a gente atua na região central, vêm cobrando isto.
E, além de tudo, nós temos um grande... o comércio, as pessoas que trabalham no dia a dia e que precisam ir na unidade de saúde e que muitas vezes está ali na região central e não tem aonde ir. Então, também é uma das maiores reclamações que nós temos. Então, o que faço aqui que seja incluído também nessa comissão de estudo para que a gente leve essa cobrança aí. E aproveitando, falando das filas, a senhora falou... Vamos votar, então, vereador, vou votar essa proposta do vereador Eliseu, de que essa comissão apresente à Prefeitura Municipal uma solicitação para a instalação de uma unidade básica no centro da cidade. É isso? Correto, exato. Os vereadores concordam? Então, aprovado. A comissão, vamos oficiar, então, o prefeito municipal sobre essa decisão da comissão. E é importante frisar que a gente tem até o prédio, que o prédio do PAN, se passar por uma reforma, tem condição de ser instalado, viu, vereador Papa? Porque onde funcionava mesmo, é só fazer uma reforma e tem condições de trazer a instalação. Eu só queria voltar na questão das filas. O problema é o seguinte, como é que vocês controlam a fila? O paciente vai na unidade de saúde, vocês acabam encaminhando para a Secretaria de Saúde e tudo vai através de papel, ainda é sistema de papel. Não, vai sistema online. Sim, tudo online. Tá. E aquelas guias, quando a secretaria devolve, ela manda para a unidade, ela manda uma guia para vocês. Como é que vocês controlam essa fila de espera, como está, qual o tempo que falta ou não? Você já tem uma previsão de atendimento desse paciente? Esse paciente que você encaminhou para a secretaria, como é que vocês têm o controle? Porque o paciente, na verdade, ele acaba voltando na unidade básica, porque lá é a referência dele. Ele vai lá na unidade, olha, eu quero saber como é que está a minha consulta, como é que está o meu exame, como é que vocês dão essa resposta e se isso vem online também ou não, e ainda continua aquele papelzinho? Bom, vou falar pela minha unidade pequenininha. Né? Nós temos uma planilha e é lançado os nomes, as especialidades, o dia que o médico encaminhou, o dia que ele pega, quem pegou e assina. Né? Então, esse é um controle assim, bacana, porque você visualiza. Mas a gente tem também online algumas pistas, né? Se ele foi autorizado, se ele já foi marcado e não tem a guia ainda conosco. Né? Então, tem um controle já bem interessante, né? Já melhorou muito, mas eu tenho dificuldade de visualizar em outros níveis assistenciais. Por exemplo, quando ele já foi para a Santa Casa Ortopedia, um exemplo que eu vivi essa semana. Aí acabou. A Santa Casa marca precisa de uma cirurgia, estou falando, a doutora Sônia me completa, pede autorização e aí a gente não sabe mais nada. Às vezes eu ligo, consigo descobrir que já foi autorizado, às vezes eu ligo, né? Mas eu peço para o paciente ir lá, já foi autorizado verbalmente, né? Eu informo verbalmente na Santa Casa, por exemplo, né? Às vezes ele vai e falam que a guia não chegou ainda, e eu falo, não, a guia já está lá, né? Então, existe falha aí nessa comunicação de uma forma mais veloz que a gente precisa para resolver. Então, resumidamente, essa falha que a senhora aponta é por conta desse sistema ainda não existir, é por conta de haver esse encaminhamento de cirurgia, a senhora disse? Nessa fase, sim. Todos os hospitais credenciados do SUS, eu não consigo visualizar se ele já foi agendado para uma cirurgia. Estou certa, né, Sônia? Não existe lá no nosso sistema. Eu consigo sim, o NGA, uma outra especialidade, Barão de Mauá, mas na fase terciária nos falta essa informação. Vereador Papa, eu acredito que é o seguinte, nesse caso, são os serviços terceirizados, os prestadores de serviços, os contratados. Os prestadores, então, eles não são credenciado no sistema, e quando sai da Secretaria de Saúde, é isso que eu estou entendendo? Quando sai da Secretaria de Saúde, que vai para o prestador, vocês se perdem aí. E aí não tem a resposta para o paciente na unidade de saúde. Você está vendo qual que é o problema? Aí o paciente, o que vai acontecer? Ele vai para pronto atendimento. Muitas vezes ele acaba indo para o pronto atendimento de novo, e quantas reclamações nós temos aqui no nosso gabinete, exatamente nesse intervalo, que nem vocês têm essa informação, porque ele foi para o prestador e não aparece no sistema. E aí vocês têm que fazer o quê? Manualmente, passar a mão no telefone, ligar, é isso? E pedir para o prestador a informação, aonde está, com quem está, para quando é. Então isso realmente eu acho que seria
teria que mudar. Eu acho que isso teria que mudar. E mudar como? Qual é a sugestão de vocês? Porque a comissão também fará esse encaminhamento ao prefeito. Qual seria a solução? Posso falar um pouquinho, então? Com muita alegria nós recebemos a doutora aqui nessa comissão e para nós é muito importante o seu depoimento. Obrigada. Eu sou a Sônia, eu sou médica e já tive na gestão, não vou falar muito para trás, vou falar mais aqui pertinho. Já tive na gestão passada como diretora ali do DIECA, né? E dentro do complexo regulador, dentro da auditoria e da parte de financiamento. Então, os contratos com esses prestadores estavam lá na nossa mão, o controle da execução do serviço estava lá na nossa mão e toda a regulação para esses serviços também estava ali na nossa mão. E tem vários pontos, vários nozinhos que precisam ser desatados ali. Não dá nem para a gente falar aqui, porque é uma coisa muito, muito ampla, muito grande mesmo. Por exemplo, esse aí que a gente citou, da questão do paciente passar no especialista, o especialista solicita o procedimento. A partir do momento que ele solicita o procedimento, ele não solicita no sistema, porque é uma solicitação por uma guia que tem que ser autorizada, e é uma guia específica que se chama AIH, é laudo de AIH. Ela não está dentro do IJA. Se ela estivesse dentro do IJA, o nosso serviço da Santa Casa, mesmo sendo Santa Casa, mesmo sendo BNE, mesmo sendo NAEP, já tem o IJA instalado lá dentro. Então, tem como essa guia, a solicitação, ser via sistema. Só que isso é uma coisa que tem que ser colocada dentro do sistema, né? Hoje é no papel. Aí tudo foi feito online, até ele chegar lá. O atendimento dele, dá para registrar lá o atendimento dele online também. Mas, na hora que ele pede o procedimento, é num papel à parte, que vai para a secretaria para ser autorizado o procedimento, porque tem que checar várias coisas da auditoria. Aí é uma questão de auditar para poder pagar depois. E tem que ser feito isso, não tem jeito. Então, mas esse papel podia estar nesse sistema. Ia matar aí um monte de tempo. E eles dizem para a doutora por que não está? Na época que eu estava lá, a gente tentou colocar, mas tinha tanta coisa que você tem que inserir ainda no sistema. O sistema, na verdade, o IJA, ele é para isso mesmo. Viu a necessidade, vai lá e constrói um jeito de colocar. E essa época que a senhora se refere, que ano que é? Quando eu estava lá, né? Dos 2 últimos anos, 2 não. 2015 e 2016. Então, há, desde esse período, uma solicitação para que esse procedimento seja digitalizado e a CODERP, como provedora de tecnologia de informação da Prefeitura como um todo, deveria ter se ocupado disso. Eu posso fazer essa afirmação? Não sei se deve ser a CODERP, sim, porque é a parte da TI. O executivo, se a Secretaria da Saúde, onde estão os técnicos, fizeram... Há documentos que comprovem essa solicitação ou foi verbal? Da solicitação de colocar esse sistema? De colocar esse procedimento no sistema. Teve muita reunião para tratar do assunto. Não sei se existe um ofício solicitando. Mas reunião administrativa da Secretaria? Da Secretaria. Por favor. Acabou, se não... Fora isso, tem outras coisas que podiam já estar no sistema. Por exemplo, você encaminha um paciente para ortopedia, e aí ele pede uma ressonância ou pede alguma coisa. Né? O serviço lá, não a nossa rede. Né? Essa solicitação, ela vai até a secretaria e é inserida em um outro sistema que não conversa com o IJA. Então, esse conversar é importante para dentro de um complexo regulador. Um complexo regulador, ele é ferramenta de gestão. Se ele não trabalha com um sistema informatizado que se converse, fica difícil você até fazer a gestão dele. Então, a nossa central de regulação não é provida de um sistema integrado de informações. E agora com o CROIS... O CROIS é o sistema do Estado, que está entrando agora
na nossa rede. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais confuso. Talvez depois fique tudo num único só. Tudo bem, ok, mas essa transição vai ser suave. Como que a vereadora quer fazer uma pergunta também, mas só para não perder a linha de raciocínio aqui, nós identificamos então um gargalo que é exatamente a proposta dessa Comissão Especial de Estudos. Né, entender esses gargalos e recomendar procedimentos à Secretaria de Saúde depois de ouvir os técnicos. Esse é o objetivo do nosso trabalho aqui. Não havendo documentos à época, nem ata dessas reuniões... Não, olha, o que a gente tem na transição, o nosso departamento sentou e fez rodas ali para a gente poder entregar... No governo de transição, portanto, novembro, dezembro de 2017. Eu tenho um relatóriozinho bem pequenininho sobre o DIECA, onde tem ali a parte do financiamento, a parte da auditoria e a parte do complexo, muito nozinho para destravar. Então, eu pergunto, eu proponho aos colegas se nós podemos aprovar um requerimento de solicitação de uma cópia desse documento. Como é que eu dou nome a esse documento? É relatório de transição. Relatório para o governo de transição. Ótimo, essas questões foram devidamente apontadas. Tudo, porque foi reunião técnica, os técnicos sentaram, precisamos disso, precisamos fazer isso, o problema está aqui, a dificuldade está aqui, a facilidade está aqui, por que não faz isso? Está esmiuçado. Ótimo, muito bom. Vereadora Gláucia. Do departamento como Qual é o nome desse relatório da regulação? O que é? É relatório de transição, foi na transição... Relatório para o governo de transição. Relatório da Secretaria da Saúde ou desse departamento? Para Relatório desse departamento para o governo de transição. Ótimo. Foi entregue. Vereadora Gláucia. Até dentro disso, também juntando um pouquinho as peças, a professora Maria do Carmo disse que um dos motivos principais é o acesso, porque de 11 mil, 8 mil foram buscar atendimento de pronto atendimento na atenção básica, né? 10 mil, né? Aí a questão do acesso, o vínculo com a unidade e a disponibilidade de tecnologia, né? O fato de não haver resolutividade, isso também não é um dos motivos. Então ele tem essa questão que ele não sabe, né, quando vai ser o exame. Aí ele tem uma queixa, né, fala, eu não vou lá, então eu vou no pronto atendimento, porque é como assim, eu vou resolver, né, ali eu vou resolver. Isso também As pessoas dizerem, vereador, assim, pronto atendimento eu posso esperar o dia inteiro, mas eu vou ser atendida no dia. O acesso à tecnologia também, né? Porque ele vai chegar na tecnologia quando esse documento chegar e o exame for marcado, né? Então, ali, assim, no pensamento dele, na verdade, eu vou ter acesso ao exame ali, né? Eu vou fazer um raio-x, eu vou fazer o que tiver que ser feito, exame de sangue. Agora, e para... É a parte cultural da saúde. É cultural, isso que eu ia falar. Tem uma dimensão simbólica também. Será que o que eu estou sentindo é porque eu vou morrer agora? Ou é porque não é uma coisa muito grave? Não, eu não sei. Agora, se você tem confiança na equipe, que você vai sempre, onde as portas estão abertas, você conhece, você confia, você se sente em casa lá, você se sente acolhido, você tem confiança na capacidade técnica daquelas pessoas, elas te reasseguram de que você está bem, você pode esperar até amanhã, pode esperar o efeito do medicamento, não precisa ir no pronto atendimento. Quando isso não acontece, a pessoa perambula por 2, 3 serviços de madrugada. Aí que é a minha segunda pergunta. Então, não é que tenha necessidade de dotar a atenção básica de mais tecnologia. Na verdade, é tudo isso que a senhora colocou agora, né? Porque é uma questão que a gente... Garantir o acesso. E o modelo que a atenção básica não funciona como pronto atendimento. Acontece muito aqui que as pessoas vêm, reclamam, porque eu preciso de fazer uma cirurgia e eu preciso, assim, o médico falou que talvez, né? Então, mas foi encaminhado, tem que fazer exame, a pessoa está numa angústia. Aí, quando você procura saber, na verdade, né, o que ela precisa é só ter a resposta, mas até o enfermeiro ali, que está no dia a dia, na UBS, ele não sabe, né? Então, a pessoa fica especulando e fica fazendo essa via sacra, né? Porque ele realmente está angustiado com o diagnóstico, né, um monte de coisa. Obrigada. E uma coisa que a vereadora citou é importante,
O paciente ele faz todo esse trâmite aí, e muitas vezes ele, no meio do caminho que ele fez essa solicitação, vereador Papa, ele passa mal, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai na unidade de pronto atendimento. E muitas vezes, na unidade de pronto atendimento, eles já encaminham ele imediatamente para o exame, e olha a situação que nós encontramos. Ele vai encaminhar com urgência para o exame, vai fazer o exame, muitas vezes, e ele está lá na fila de espera, aguardando também para ser atendido por um prestador de serviço. Quer dizer, como nós não temos esse cruzamento no sistema que está acusando, porque o próprio pronto atendimento, na hora de atender esse paciente, olha, o senhor precisa fazer esse exame com certa urgência. Quando ele buscasse no sistema, já ia aparecer que ele já tinha uma solicitação, que ele estava para Santa Casa, para BNE, para HC, sei lá. Então, muitas vezes acontece também de ter a duplicidade. Não acontece, doutora? Ele vai ser atendido no pronto atendimento com a urgência e vai ficar travancando a fila de alguém que está realmente precisando também. Então, o sistema precisa realmente incluir isso com certa urgência, vereador Papa. Então, eu vou pedir uma ajuda para vocês. Quem que nós teríamos que chamar aqui na comissão, da área de tecnologia de informação da Prefeitura ou da Secretaria da Saúde, para nos ajudar a entender qual é a limitação técnica para que isso seja feito, ou se é falta de vontade política de fazer o que precisa ser feito, porque eu presumo, não sou da área de TI, nem da área da saúde, estou aqui aprendendo, por isso é uma comissão de estudos, mas eu presumo que não seja limitação técnica, tecnológica, e que haja realmente a necessidade de uma vontade política de se fazer. Então eu peço a ajuda de vocês. Quem que nós teríamos que convidar para nos ajudar a entender essa questão? A secretaria tem um diretor de informática? Não, não é mais o Marcelo. É o Mauro, não é? É o Mauro? É o Mauro. É o Mauro, vereador. Bom, a Secretaria da Saúde tem uma diretoria de informática. Tem. Então a comissão vai identificar quem é o diretor e formalizar um convite também oficiando para que nós possamos entender se nós estamos percebendo, é uma realidade que está aqui, que o gargalo está claro. É a ausência de um sistema integrado eficiente, tanto de encaminhamento de guias, quanto da questão do papel de cada lugar. Certo. E da regulação, é isso? Pois não, doutora Adriana. Eu sugiro, assim, como eu venho muito da prática, eu sugiro o nome do Marcelo Borges, porque ele foi responsável por muitos anos na nossa informática, ele acompanhou toda a mudança para o IJA Web. Então, eu acho que é um nome também muito interessante para estar junto. Doutor Fernando anotou? Peço aos colegas que deliberem, então. Deliberado. Marcelo Borges e o diretor e o Mauro. Muito bem, vereador Luciano, gostaria de... Não, eu enumerei algumas coisas. Boa tarde, Sônia, que chegou depois, né, doutora Sônia. Nós trabalhamos juntos, né, como professores na universidade. Mas, então, assim, uma das sugestões da doutora Maria do Carmo foi expandir o horário de funcionamento, né? Isso acho que precisa ser bem estudado. Em quais unidades isso seria implementado, né? Eu não sei como, vereador Marcos Papa, nós inseriríamos isso no nosso relatório, né? Eu acho que há a se pensar, talvez, né? Essa proposta de expandir o horário de funcionamento de algumas unidades básicas, né? Essa foi uma das propostas que nós fizemos. Eu vou, então, propor aos membros da comissão para deliberarem. Podemos deliberar, vereador Eliseu? Sim, então, deliberado também constar... Bom, mas isso vai constar no nosso relatório, né? Não é a necessidade de ofício agora. A segunda, já consta no relatório, a região central está sendo unidade de atenção básica. Acho que isso é importantíssimo, porque isso acaba
levando esses pacientes a procurar realmente as unidades de pronto atendimento, principalmente a BDS Central. Um terceiro ponto foi que, para fortalecer, diminuir a fila dos atendimentos de especialidades e dos atendimentos de pronto atendimento, a gente tem que fortalecer a atenção básica. Só se precisa ressaltar, né, que o fortalecimento da atenção básica também, é lógico que a saúde não é feita só por médicos, muito pelo contrário, né, toda a equipe é importantíssima, mas em algumas unidades não tem o médico. Então, não tendo o médico, eles acabam mesmo indo para a unidade de pronto atendimento. A região oeste sempre teve uma atuação participativa muito forte. Inclusive, vocês estão de parabéns, porque sempre trabalharam pelo SUS, atuaram pelo SUS. Enquanto outras regiões da cidade, que não tem um conselho local de saúde forte, muitas vezes nem tem um conselho local de saúde, e vocês sabem da importância disso. Pois é, não, então, você está vendo como é forte, né, a presença, o controle social ali, ele é exercido com maior força. E Luciano, só complementando isso que você está falando, em 1987 não tinha SUS ainda, e o Sumarezinho já tinha Comissão Local de Saúde. Então, precursor do SUS aqui em Ribeirão, né? Pois é. Então, o que a gente tem visto algumas unidades que não tem o médico clínico, simplesmente não tem no período da tarde. Qual é a opção daquele usuário do SUS? Ele vai para o pronto atendimento. Mas, enfim, fortalecer a atenção básica foi a terceira proposta. E a última, que é essa que o presidente da comissão, o vereador Marcos Papa, pediu que constasse, é que há realmente essa fala, o vereador Eliseu colocou muito bem, a fala de comunicação entre os prestadores e a atenção básica. E a doutora Sônia nos coloca que o AIH não está no sistema IJA. Então, chega na Santa Casa, ou no outro prestador, só o exemplo, a Santa Casa, pode ser a Beneficência Portuguesa, na ERP ou outro, e esse prestador ele acaba tendo total controle, e nós, a Secretaria da Saúde e o usuário, fica com total descontrole a partir desse momento. Então, a sugestão é extremamente pertinente, vereador Marcos Papa, do senhor e convidar esse pessoal da divisão da informática, pelo menos que esse AIH ele esteja no sistema. Né? Não sei se vai ser lá na frente no Cartão Nacional de Saúde, mas hoje o que nós temos é o IJA e que funciona, então acho que seja no IJA. Né? Era isso, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano Mega. Professor? Eu só queria falar, assim, na verdade, na questão do fortalecimento da atenção básica, é importante colocar que a gente tem que ter um rumo. Nós estamos meio sem rumo, sabe? Correndo atrás, né? Um norte que não tem, e aí cada um está fazendo do que tem de experiência e do que sabe daquilo. A senhora me perdoa, doutora, eu assim, precisava esclarecer uma questão com a assessoria, a senhora poderia repetir, por favor? Então, na questão do fortalecimento da atenção básica, um ponto principal é ter um rumo, um planejamento, um norte. Qual é a política da gestão para a questão do fortalecimento da atenção básica? Não é fortalecimento da atenção, tem muita coisa, é um leque imenso pela então, eu peço que os colegas deliberem, aí sim, já um questionamento à Secretaria Municipal de Saúde. A senhora poderia nos ajudar a formular a pergunta, doutora? Qual é a estratégia? Pode. Quais as ações utilizadas para o fortalecimento que serão utilizadas, que estão previstas? Quais as ações previstas no planejamento para fortalecer o atendimento básico de saúde? Da atenção básica. Ok. É melhorar o projeto. Isso. Por exemplo, podemos dar um exemplo. A criação dos NASFs, que são os núcleos de apoio, para poder fazer esse trabalho, onde o especialista ele não recebe simplesmente um encaminhamento e você... Tem um professor que ele usa uma expressão... Muito obrigado. Uma expressão metafórica muito bonita. Ele diz assim, que quando você encaminha um paciente, faz a referência de um paciente, são como garrafas que são jogadas ao mar pelo náufrago. Podem ser achadas, podem ser enterradas na areia, você nunca mais vai saber dessa garrafa. Hoje acontece muito isso, quando a gente não tem o circuito todo sob controle. Né?
E os NASFs, que são os núcleos de apoio, eles agregam vários profissionais que vão fortalecer essa atenção básica fazendo esse matriciamento. Ou seja, você tem dúvida de como se lida com aquele paciente com diabetes, você tem lá um especialista. Você tem vários especialistas que não são contratados para uma equipe, mas para várias equipes. E isso potencializa, dá muita força, e aumenta muito a resolubilidade das unidades de saúde. Então, nós temos um único NASF no município de Ribeirão Preto. Batatais tem mais do que Ribeirão. Percebe? Então, eu acho que quando a Sônia fala qual modelo nós vamos seguir, que ações nós vamos adotar, essa é uma que eu acho viável e necessária. Pela experiência de matriciamento que nós tivemos, isso realmente funcionou. Doutor Fernando. A necessidade de encaminhar para o especialista, quando você conta com o NASF, é muito menor. Ok? Vou aproveitar então só para vocês me orientarem aqui. Eu estou empregando o termo resolutividade, mas é resolubilidade? É isso? Então, ok. Muito obrigado. Resolubilidade é a capacidade de ser resolutivo, né? Não é que esteja errado. Mas não são sinônimos. Muito bom. É que resolutividade você não encontra no dicionário. Olha, e eu sei disso porque eu precisei procurar isso para o meu doutorado. Não sou uma expert. A resolutividade não existe na nossa língua. É resolubilidade. A gente é que inventa de falar isso que muito obrigado. Mais fácil, eu acho. Muito obrigado. Todo mundo usa. Muito obrigado. Pelo contrário. Peço desculpa ao vereador Papa, aos demais presentes. Eu preciso sair por causa da agenda. Peço desculpa aí, Papa, e espero que vocês sigam aí com as perguntas. E agradeço às senhoras pela presença. Muito obrigado, viu? Foi muito importante a presença de cada um de vocês aqui. As suas informações foram muito válidas. Obrigado a todos. Bom, então eu pediria assim, as assessorias que estão presentes, dos vereadores, a população presente, gostariam de encaminhar algum questionamento pontual, aproveitando a presença das doutoras aqui na comissão? Eu queria só fazer uma pergunta, com respeito... Então só precisa se identificar para constar nos autos da CPI. Com respeito ao programa de saúde da família. E aí, parou no tempo na construção das agentes comunitárias. As unidades básicas de saúde, algumas delas fechou, porque o programa não foi para frente. Parou. E falta de agente comunitária também. Eu falo pela Vila Albertina. Algumas meninas pararam, 2 morreram, e aí não teve continuidade no trabalho de fazer. Porque o programa de saúde da família é com uma equipe. E nós não tínhamos um clínico, que era o clínico generalista. Então se montou um grupo de médicos para montar o programa de saúde da família. E parou no tempo. Parou, e eu queria saber da senhora, porque eu vi a senhora quando nós estivemos em Brasília, quando o programa pararam. No ano passado, a gestão passada, parou no tempo. E eu tive uma briga muito com o secretário Stênio a respeito disso. Então, eu queria saber se isso vai sair do papel, porque o pronto atendimento está numa situação de calamidade. A senhora sabe disso. Então, eu queria fazer essa pergunta. Vereador Luciano tem uma colocação para fazer, vereador? Realmente o PACS tem que ser fortalecido. O fortalecimento do PACS faz parte do fortalecimento da atenção básica. Né? Obrigado, Magrão. O PACS é o Programa do Agente Comunitário de Saúde. Os agentes comunitários de saúde são agentes de saúde do SUS que fazem o elo de ligação entre as unidades de saúde e a comunidade, entre a equipe de saúde e a comunidade. Eles fazem as visitas domiciliares no dia a dia, né, dentre várias outras tarefas. Mas a principal tarefa deles, assim, para o leigo entender, é que eles são os visitadores das famílias. Doutora Maria do Carmo, eu não quero interrompê-la, a senhora vai fazer uso da palavra agora, mas nós temos que desocupar a sala às 17 horas para a Comissão de Justiça. Então eu ia dizer o seguinte, se vocês têm algum apontamento a mais, e me desculpa, eu interrompi a sua participação.
Respondendo o senhor Marcos Bardella coloca, eu acredito muito no trabalho dos agentes comunitários. A nossa experiência é extremamente favorável. Situações onde outros membros da equipe não conseguiam adentrar residências, os agentes comunitários, pelo vínculo que eles têm com a comunidade, entravam e davam recursos, instrumentos, informações, subsídios para a equipe toda se organizar e oferecer um cuidado muito mais adequado, muito mais importante. Então, eu acredito muito nessa categoria. Infelizmente, com a mudança da Política Nacional da Atenção Básica no ano passado, isso foi flexibilizado. Essa necessidade de 4 a 6 agentes por equipe, eles conseguiram derrubar. Então, hoje, obrigatoriamente, não tem mais esse parâmetro. Pode ter apenas um agente comunitário numa equipe hoje. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então, eu acho que um retrocesso que nós vivemos nessa Política Nacional de Atenção Básica, em vários aspectos, retrocesso que se associa à questão do financiamento, porque hoje nós podemos ter várias sugestões para o secretário e para o prefeito, mas a realidade é que, enquanto na década de 80 o governo federal financiava perto de 78% dos gastos da saúde, hoje ele financia perto de 43%. Então, essa conta recai pesadamente sobre os municípios, não só que não dão conta mais de arcar sozinho com o peso dos gastos da saúde. Então, acho que toda essa política federal ela só veio no sentido de piorar a saúde e a assistência para todas as pessoas. Infelizmente. Então, se eu entendi direito, a gente precisa encerrar. Se for uma pergunta bem pontual, dá. É alguma pergunta bem pontual? Pode fazer. Bem, eu sou representante eu sou Cris, representante das comunidades da região. Participou conosco aqui. É claro que as equipes de saúde conhecem muito bem o nosso trabalho, o trabalho da atenção básica, mas quem conhece as nossas dores é o próprio paciente, né? Então, de um lado está a saúde, do outro lado está o usuário de saúde. E nesse espaço entre o outro está muito distante. Então precisaria realmente, como você está fazendo aí, estreitar esses laços entre um e o outro. E o vereador disse agora mesmo que precisaria capacitação profissional na área da saúde, mas na área civil também. Na área civil também. O usuário também precisa, porque eles deixam geralmente para procurar um exame especializado de última hora, então ele atropela. Então, se eu tivesse uma cultura melhor na atenção básica, desde o princípio, talvez a dor dele seria menor. Então, vamos capacitar também o profissional e a sociedade. Tá ótimo. Tá bom. Por força do horário, então, nós precisamos encerrar e também, se necessário, voltaremos a fazer convite para esclarecer o que tiver necessidade à comissão. Então, eu agradeço a professora doutora Adriana Mafra Brienza, a doutora Maria do Carmo Cassiabava, a professora doutora Sônia Ferri, pela presença. Agradeço ao público presente, às assessorias, ao vereador Luciano Mega, que se encontra conosco aqui, oficialmente inserido no elenco da Comissão Especial de Estudos, e dizer que o nosso próximo encontro será no dia 23 de março. 23 de março. O horário e os convidados também nós divulgaremos posteriormente. Ok? Todos uma boa tarde. Justamente no horário da reunião